Louvamos a Deus. Hoje à noite encerramos o mês da integração com o pastor Adiel e com certeza ele vai compartilhar mais algum motivo de gratidão e finalizar aí o mês com muito louvor a Deus, né? Por tudo quanto do Senhor ouvimos, por tudo quanto do Senhor nós recebemos. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem de pé, por favor, e abram a palavra de Deus em Atos capítulo 13, Atos 13, versículo 38, Atos 13, 38. Palavra de Deus do nosso coração, e do coração de Deus para o meu coração e obviamente agora para o seu coração. Atos 13, 38, vai de 38 a 41, Atos 13, de 38 a 41. O tema de hoje já está publicado aí no nosso site, não é? Já está sendo divulgado desde ontem, a justificação pela fé. Eu não procurei criar nenhum tipo de subterfúgio ou mandar para a minha assessoria aí da Igreja de Comunicação para achar uma frase com maior efeito ou projeção, porque eu não tenho nenhum interesse em que esse sermão esteja escondido por detrás de qualquer tipo de estrutura ou estratégia. O irmão verá que esse sermão não vai ter uma história engraçada, esse sermão não vai ter um apelo mais do coração, da emoção do pastor. Eu vou ser técnico, simples, e quero ser muito claro para que o Espírito Santo prove a você que nós vamos tratar de uma das doutrinas mais sérias da igreja e que tem gerado, por falta de conhecimento, muitos cristãos frágeis, fracos, têm dividido igrejas e enfraquecido a compreensão do que seja o plano salvífico de Deus. E hoje, então, procurando ser simples, não muito longo, nós vamos trabalhar com o tema comum da doutrina, a justificação pela fé, e entender por que Paulo, dentro de uma sinagoga, quando pediram uma palavra de esperança e encorajamento, por que Paulo falou de justificação? É a doutrina de maior esperança, de maior certeza e que gera a maior convicção e certeza no coração do crente. Chama-se justificação pela fé. Vamos ler então Atos 13, 38 a 41. Eu vou usar a nova versão internacional, a NVI, né? Atos 13, de 38 a 41 na NVI. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Já pensou alguma coisa que você precisa ver para crer? Já pensou numa coisa tão grande, tão sobrenatural, tão forte, que se contassem que aconteceu você não acreditaria? Quando Deus tem que fazer com que aquela ação seja visivelmente presenciada por você, para que você então, que presenciou o fato, possa dizer: é inacreditável, mas eu vi. É inacreditável, mas eu estava lá. É inacreditável, mas eu creio, porque eu percebi como Deus fez tamanha obra. Entenderam o que Paulo está dizendo aqui? Paulo tem pedido a você hoje para acreditar numa notícia inacreditável. E Paulo está dizendo, citando Abacuque, que ele só acredita porque essa obra aconteceu na vida dele. Vamos orar? Senhor, abençoe sua igreja, abençoe seu rebanho, abençoe a palavra que vamos trazer ao coração de nossos queridos e amados irmãos. Que a palavra que hoje pregada, com um tema tão doutrinário, tão sério, tão profundo, possa encontrar nos corações um lugar muito seguro, um lugar bastante sólido para que essa palavra possa crescer e prosperar e fazer produzir esperança e segurança em seus corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. A justificação pela fé. Paulo entra numa sinagoga e diz que o povo precisa compreender o que é justificação, pois o Evangelho de Jesus Cristo nos justifica de todas as coisas que a lei de Moisés não pôde justificar. A maioria das pessoas parece acreditar, e muitas vezes acredita e ensina, em algumas denominações e até seitas presentes em nossa sociedade, de que se você então cumpre todos os mandamentos, você pode se salvar. Os mandamentos não têm o objetivo de salvar o homem, não podem salvá-lo. Na verdade, os mandamentos estão ali para estabelecer o que nós chamamos de nosso comportamento moral, e eles só fazem com que nós enxerguemos o quão pecadores nós somos, e os mandamentos só nos fazem enxergar os nossos pecados.
são uma graça de Deus para produzir em nós arrependimento. Esse é o fato. Qualquer um mandamento quebrado, a Bíblia diz que quebrando qualquer um deles, nós somos culpados de todos eles, porque a Bíblia informa que todos eles estão o quê? Interligados no que seja a nossa relação com Deus. Quando Paulo propõe a palavra justificação ou justificado, você perceberá que Paulo vai usar a expressão 39 vezes. Paulo usa a palavra justificado 39 vezes como verbo. O verbo justificar está 39 vezes no Novo Testamento, 29 vezes ele está dentro das epístolas de Paulo. Quando está fora, está em Atos. Quando é citado por Lucas, caso aqui em questão, citado sobre o discurso de Paulo. Percebemos então que se 39 vezes a palavra justificar é verbo, apenas 2 vezes a palavra é substantivo. O professor de grego está aí para confirmar. Por que nós usamos então 41 vezes a palavra justificar? Na verdade, a aparição dessa palavra 41 vezes no Novo Testamento sugere que a justificação pela fé é uma doutrina pela qual Paulo demonstra preocupação e sabe que ela é fator para convergir ou para gerar divisão na igreja. Na mensagem da justificação, Paulo aborda o tema essencial do Evangelho, anunciando que através da morte de Cristo, os pecadores culpados, com justa justiça, estavam debaixo da ira de Deus, e graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, entram em um novo relacionamento com Deus, como seus filhos amados. A maioria de nós vai achar que justificação não é lá uma doutrina de justa justiça, porque então como pode alguém que está sendo punido pelos seus pecados, agora então não receber mais na eternidade a punição por eles? A maioria das pessoas questiona isso. E eu digo, ora, a punição foi dada a Cristo, e a punição de nossos pecados aconteceu em Cristo. Ou aquele espetáculo de horror naquela cruz de horror não nos incomoda e não nos faz crer e lembrar quanto Cristo sofreu naquela cruz pelos nossos pecados. Quando aquele ladrão está na cruz procurando misericórdia de Cristo, ele vê um outro debochando do Senhor Jesus e diz: por que debocha? Por que você ri dele? Nós estamos aqui, ele afirma, por nossa justa condenação. Quando entendemos a doutrina da justificação, então nós conseguimos compreender de fato o que significam as penas e as duras penas da lei imposta ao ser humano, mas como a justa justiça de Deus nos livra, irmãos, das penas do pecado e da morte. Para Paulo, veja, justificação é o ato divino de perdoar gratuitamente os pecados dos ímpios e atribuir-lhes justiça por sua graça mediante a fé em Cristo, com base não em suas próprias obras, mas na justiça representativa, redentora, propiciatória e vicária do sangue derramado por Jesus Cristo em favor deles. Para compreender a doutrina, basta olhar Romanos 3, 23 a 26, Romanos 4, 5 e 8, Romanos 5, 18 e 19. Nesses versículos, Romanos 3, Romanos 4 e Romanos 5, nós encontramos claramente, frase a frase, versículo a versículo, vírgula a vírgula, o que nos impõe a compreensão espiritual do que essa doutrina de justificação é importante e fundamental para a vida da igreja. Irmãos, o grande reformador Lutero dizia que a justificação é o artigo mediante o qual uma igreja permanece de pé ou cai. Se nós hoje desejamos compreender a nossa fé e entendemos que somos cristãos praticantes e somos evangélicos relevantes, de uma igreja que prega um evangelho poderoso e verdadeiro, o que é que precisamos compreender primeiro? Pecado. Precisamos compreender o passo que precisamos dar, arrependimento. Precisamos entender que mediante fé, arrependimento mediante fé deve nos conduzir ao batismo e à comunhão da igreja, mas precisamos entender e compreender e aceitar o que, através da obra da regeneração, a justificação causou em nossos pecados, causou em nossa vida, o que ela mudou no que seja na nossa relação com Deus e na nossa postura com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Há, irmãos, um enfraquecimento na doutrina da justificação muito grande.
Eu vejo hoje que nossa igreja muitas vezes permite, em alguns encontros, que pessoas que vêm oriundas da Assembleia de Deus acabem permeando nossas salas, nossos cultos, e acabem somando a palavra. E quando menos esperamos, esses irmãos que vêm, com todo o carinho que temos a eles da Assembleia de Deus, e acabam proferindo alguma palavra em nossa comunidade, acabam entrando imediatamente no passo da salvação, da perda da salvação. Os irmãos não sabem, irmãos, o que uma semente dessa pode causar na sua fé e no seu evangelho, quando você abre um precedente como esse, para compreender uma sólida doutrina do que chamamos justificação. É muito importante, quando convidamos um preletor ou trazemos alguém para liderar conosco um projeto de discipulado, que nós entendamos que essa pessoa compreende bem o que chamamos de justificação. Porque se ela não compreende, irmãos, o que vai ser feito ali é um estrago na igreja, um estrago no seu ministério, na sua comunidade, que você talvez não consiga consertar tão cedo. Uma inconsistência no ensino da justificação gera uma divisão e um enfraquecimento no trabalho da igreja que o irmão não fará ideia. Quando num sábado Paulo está numa sinagoga em Antioquia da Pisídia, a liderança começa a falar da lei de Moisés, e é obviamente que eles estão abrindo ali a Torá e os seus ensinos, quando provavelmente os rabinos e os principais da sinagoga, veja Atos 13:15, quando os principais da sinagoga pediram a Paulo então, ou pediram dos presentes, uma mensagem de encorajamento ou de consolação. Paulo não vai pregar um sermão de autoajuda, Paulo não vai trazer uma ideia de motivação ou uma palavra motivacional de despertamento. Paulo vai introduzir no debate, irmãos, dentro da sinagoga, uma doutrina crucial e fundamental sobre o Evangelho de Jesus. Por que isso? Porque não há nada mais encorajador e não há nada mais poderoso do que uma igreja e um grupo de pessoas que se depara com o ensino do Evangelho, com a verdade do Evangelho, e sabe, em nome de Jesus, sabe a importância de ser justificado pela fé. Por que Paulo introduz uma palavra de encorajamento, Atos 13:15, usando a doutrina da justificação? Sabe, irmãos, nada é pior do que acreditar que a vida não tem mais jeito. Se quiser botar essa frase aí, coloca: nada é pior do que acreditar que a vida não tem mais jeito. Quando os rabinos estão ensinando a Torá, quando eles estão colocando a lei de talião, e quando eles estão discutindo a vida olho por olho, dente por dente, o que aquela gente sabe então é que eles estão perdidos. É se reunir para adorar através de uma escritura que está em suas mãos e dizer: diante de tudo que leio, diante de tudo que vejo, que eu vejo é que eu estou perdido. Uma religião que nos impõe a perdição, uma religião que nos impõe um flagelo de não solução, é uma religião absolutamente incompleta. Naquele momento Paulo percebe a dor daqueles homens, Paulo percebe como eles estão incompletos do que seja a revelação do poderoso e amoroso Evangelho de Deus, e ele diz: fiquem calmos, fiquem tranquilos, sejam confortados, o Evangelho de Jesus justifica vocês pela fé. Irmãos, a notícia foi tão boa, tão boa, tão boa, que em Atos 13:42 a turma pediu volta semana que vem. Imagina, pastor Lucas, olha, a gente vai cancelar o pregador da semana que vem e vocês estão convidados, Atos 13:42, a continuar dando essa boa notícia, porque na verdade essa boa notícia resolve o nosso problema. Essa boa notícia muda quem nós somos. Essa boa notícia diz que há esperança para nós. Quando nós entendemos o que a justificação pela fé é, nós podemos então nos ver livres, absolutamente livres dos nossos pecados. Um dia, uma irmã aqui na igreja me perguntou, pastor, por que aqueles jovens de amarelo que vêm com aquela camisa Jesus Transforma, eles fazem tanto barulho na nossa igreja? Eu digo, porque eles não têm como guardar silêncio, porque eles não têm como ficar quietos, eles têm que levantar as mãos e dizer: livre, 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 livre. Porque eles sabiam que não podiam fazer nada, eles sabiam que sua vida não tinha jeito, eles sabiam que não tinha mais esperança, eles sabiam para onde estavam indo, mas hoje eles erguem suas mãos, eles batem seus pés, eles abrem seu peito e gritam: eu sou livre, eu sou livre, eu sou justificado, eu sou perdoado. É com essa força rasgante e penetrante que o Evangelho entrou naquela sinagoga para dizer: há esperança para você. Você quer ser livre do seu pecado? Justificação pela fé.
Irmãos, nenhuma fé será suficiente, nenhuma religião será verdadeira, até que responda a grande pergunta: como poderei me ver livre dos meus pecados? Se sua religião ensina que você será livre dos seus pecados pelo seu próprio esforço, é uma miséria de religião. Ela vai levá-la ao buraco, você vai se perder nela, porque logo você vai descobrir que você não pode se salvar. O que Paulo está dizendo naquela sinagoga é que você pode estar ali todos os sábados, num esforço histórico, num esforço tradicional, num esforço conservador, que aquele seu compromisso de ler e ler, estudar e estudar, não vai salvá-lo. A boa notícia naquela sinagoga é que o Cristo que liberta e o Evangelho que liberta, e que a morte de Jesus na cruz do Calvário aponta para o que chamamos de justificação pela fé. Basicamente, o conteúdo da mensagem de Paulo se resume nesta frase, que deve ecoar naquela comunidade até hoje e para nós aqui agora: todo aquele que crê é justificado. Repita comigo: todo aquele que crê é justificado. O crente do Senhor Jesus desfruta da justificação presente. Quando aceitamos Jesus, a fé não produz um fruto de justificação para o futuro. Não, irmãos, ela é real. O resultado da fé é agora, a justificação é agora. Nós a recebemos quando recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso numa sinagoga era de fato uma boa nova de grande alegria. Para aqueles que achavam que tinha que guardar isso, guardar aquilo, fazer isso e fazer aquilo, uma religião do faça, até que você conquiste algo, naquele dia Paulo lhes deu uma esperança e uma mensagem absolutamente diferente. Em primeiro lugar, irmãos, quero ensinar-lhes então o que significa justificação pela fé. Na justificação pela fé, fomos declarados justos. Nosso Deus, em seu próprio tribunal, declara que nós não estamos mais sujeitos a qualquer penalidade. Deus, como justo juiz, pronuncia uma sentença de absolvição e de imunidade legal. Amém, irmãos? Quantos de vocês já tiveram uma ação na justiça? Eu respondi umas 20 nos últimos 14 anos. Respondi 20 processos, acredite. Como presidente da convenção, respondi. E você, quando passa por esses processos todos e por todos esses tribunais para atender o juiz e aqueles que de autoria acabam pedindo respostas jurídicas para você, você fica ali preocupado com a sua defesa. Você fica preocupado se você vai respeitar os prazos previstos para a sua manifestação a respeito daquilo que você está sendo questionado. Porque se você perde o prazo, você passa a ser culpado de algo que nem é culpado. Quando olho para a imputação da justiça divina, o que Deus está dizendo é que eu vou perder os prazos. O que Deus está dizendo é que eu não posso me defender. O que Deus está dizendo é: você é definitivamente culpado, mas o meu filho vai justificar você, e o meu filho vai declarar você justo. Isso é uma boa notícia, irmãos. Abra comigo Romanos 4, a equipe pode projetar por gentileza, Romanos 4, de 4 a 8, veja o que diz aí o texto sagrado. Romanos 4, de 4 a 8, acompanhe em detalhes e não deixe de abrir a Escritura, pois é a Escritura e somente a Escritura que pode ajudá-lo a compreender a doutrina desta manhã. Romanos 4, 4 diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Recebeu o salário, pare de dizer obrigado, muito obrigado. O indivíduo que lhe paga não lhe faz favor, ele tem com você uma dívida. Paulo sabe disso e diz: digno é o obreiro do seu salário. Ao receber o salário, diga: isso é justo, isso é justo. E se descontar, diga: é injusto, é injusto. Digno é o obreiro do seu salário. Quando Paulo fala do salário de uma dívida, o que ele está dizendo é que no quesito justificação pela fé, nós não podemos tornar Deus um devedor. Deus não nos deve nada. Imagine você tentando buscar a compreensão de justificação, dizendo que se você guardar 7 sábados, distribuir 7 pães, alimentar 12 pobres, dar o dízimo todos os dias, né, e mais algumas coisinhas, você será salvo. Isso não é justificação pela fé. O que você está dizendo é que quando você faz isso, você vai chegar na porta de Deus e falar: eu fiz isso, eu guardei o sábado, eu fiz isso, distribuí isso, guardei aquilo. O que você faz é tornar Deus um devedor,
porque ele prometeu, disse que se você fizesse, ele lhe daria, e você então recebe agora não uma graça, mas Deus tem que pagar com você o quê? Uma dívida. Isso não é evangelho. E é absurdo como você não compreendeu que igrejas que se dizem evangélicas e vendem esse tipo de postura estão absolutamente equivocadas no ensino que se propõe a professar. É um equívoco, não é? A Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Quando a Bíblia fala lá, né, quão inescrutáveis os seus caminhos, sobrenaturais e maravilhosos os seus pensamentos, quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Veja, quem lhe deu primeiro a ele, para que ele fosse o quê? Para que ele fosse recompensado. Deus tem que recompensar alguém, ou pagar a dívida de alguém, porque Deus é devedor? Nunca. O que Paulo está dizendo é que a declaração de justo é uma graça que vem de Deus e só de Deus. Eu não posso pagar isso, eu só posso viver para agradecer, para bendizer e para adorar e dizer, Deus, eu te louvo, porque a sua graça me alcançou, e em Cristo, veja, eu sou declarado justo. Vamos a Romanos 4:5 agora, acompanhe. Todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Versículo 5, consegue olhar para o versículo 5 e encontrar um personagem aí? Todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Versículo 5, tem gente que fica brava, acredite, tem cristão que fica bravo, quando lemos aquela história do ladrão da cruz. Ah, não dá, pastor, não dá, eu acordo 7 horas, vou para a EBD, eu tenho que gastar sapato, camisa, eu gasto revista, Bíblia. Nesses 30 anos de crente, eu comprei umas 30 Bíblias, pastor. Eu preenchi umas 1000 revistas. E o ladrão sem vergonha, larápio, furtador, corrupto, morre, olha para Jesus, pede misericórdia e é salvo. Pastor, não dá para engolir, acredita? O indivíduo não entendeu que ele é alvo da graça, tal qual todos nós somos. O prazo de validade, ou o tempo pelo qual somos alcançados, pouco importa no reino de Deus e no mundo espiritual. O que importa é que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se o indivíduo tem 40 anos e levanta cedo, rasgou o joelho, deu metade dos seus bens de dízimo, glória a Deus, glorifique. E aquele moribundo e sem vergonha que encontra a Cristo por sua graça e entra no céu, só Cristo pode fazer dele uma nova criatura. Eu glorifico a Deus por isso. É na justificação pela fé que eu sou declarado justo. Entendeu o versículo 5? Acompanhe. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como o quê? Justiça. O cara não fez nada. Paulo disse exatamente isso naquela sinagoga, quando disse que o evangelho justifica o homem pela fé. O que ele está dizendo é, eu estou aqui me matando, navio de navio, eu estou aqui de vento em vento, de naufrágio em naufrágio, de serpente em serpente, me rasgando pelo evangelho. Mas Paulo está dizendo que o serviço dele pouco importa na sua justificação. Quem justifica é Cristo. O meu chamado missionário determina a minha santificação determina meu compromisso e minha piedade, mas ela não tem a ver com a minha justificação. Quem nos justifica é Cristo. Versículo 6, Davi fez a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. Capítulo 4 de Romanos, versículo 6. Veja o versículo 7. Versículo 7, pode colocar. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são o quê? Perdoadas, e cujos pecados são o quê, irmãos? Apagados, cobertos. Justificação pela fé. Agora Romanos 8, versículo 8. 4:8. Vamos ler todo mundo junto aqui dentro? Bem-aventurado o homem a quem? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Essa é a mensagem de encorajamento dessa manhã. Eu estou falando com você que acha que a vida não tem jeito. Eu estou falando com você que as igrejas disseram que você não vai arrumar a sua vida. Eu estou falando com você que está aí na drogadição, na prostituição, na miséria, tentando jogar sua vida fora, achando que não há perdão para você. O que eu estou dizendo é que Deus justifica a sua vida pelo sangue de Jesus. O que eu estou dizendo é que a vida de Jesus conserta a sua vida. Jesus faz com que você dê certo, filho, em nome de Jesus. O
que eu estou dizendo é que você pode buscar teologias, filosofias, tantos ismos e cinismos e mecanismos que possam salvá-lo, não vai resolver. Eu gosto muito de ver e de entender a tolerância religiosa, de compreender a tolerância, mas eu quero dizer para você que na questão da justificação há um princípio, ou é ou não é. O indivíduo vai para uma religião e fica lá procurando, eu vou doar isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer obras, eu vou visitar, eu vou comprar, amanhã eu quero reencarnar melhor, e ele vai, faz, ele vai, compra, ele vai e resolve. Eu vou dizer uma coisa para você, o que a doutrina está dizendo é, não resolve. É a justificação que resolve, é a declaração de Deus que resolve, é Deus que justifica ou nada. Pare de acender velas, de queimar incensos, de tentar uma solução que faz com que você se sinta melhor, e vou dizer, melhora. Não pense você que distribuir pães aos pobres não te faz sentir bem, faz, é uma obra muito boa. Não pense você que visitar os hospitais não nos faz sentir bem, é uma obra muito boa, e eu não estou dizendo para não fazer isso, não estou dizendo que isso não é importante, o que eu estou dizendo é que isso não tem a ver com justificação pela fé, tem a ver com piedade, tem a ver com santidade, tem a ver com a minha religiosidade, com a minha santidade, com a minha cristandade, mas não justifica ninguém. Quando olho para o texto, me rendo a Deus e digo, Senhor, eu sou grato, porque eu sou feliz, porque eu sou um homem a quem o Senhor não imputa o pecado, e é isso que resolveu o meu problema. Eu ando de cabeça em pé, não é porque eu sou bonzinho, eu ando alegre, não é porque eu sou perfeito, eu ando feliz, não é porque eu estou fazendo tudo certo, eu estou dizendo que Deus faz com que a minha vida dê certo, pela declaração de Cristo Jesus, amém, irmãos? Essa foi a boa notícia naquele sábado da sinagoga dos legalistas. Aquilo impactou tanto que diz, queremos a parte 2 do sermão. Queremos entender que novidade é essa, que a lei não coloca para nós. É esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se sua pergunta agora e na verdade o que significa justificar? Eu vou dizer, justificar é de fato um cancelamento de uma culpa legal. A justificação nos salva do passado, irmãos, e nos assegura o futuro. O justificado tem o direito a todas as bênçãos que Deus prometeu aos justos. Eu vou repetir, o justificado tem o direito a todas as bênçãos que Deus prometeu aos justos, e essa é a boa notícia. A Bíblia nos diz que o ladrão da cruz foi justificado no momento em que voltou os seus olhos de fé ao Senhor. E Paulo pôde dizer àqueles queridos da sinagoga que todo o seu serviço cristão não o justifica mais, nem menos, do que aquele ladrão que fora justificado por Cristo na cruz do Calvário. Esse é, na verdade, o maravilhoso ensino da justificação pela fé. É por isso que quando você conta, ninguém acredita. É por isso que quando você fala, as pessoas têm muita dificuldade de acreditar. É como se você dissesse, eu fico parado e Deus resolve. Não é que você fica parado e Deus resolve, é que você é parado por natureza. Você é parado no seu pecado, você é vidrado na sua miséria, você é vidrado no autocentrismo e centrado em você mesmo. Acredite no que eu estou dizendo, pegue seu salário e descubra onde você investe seu salário. Você investe tudo ele em você. Pode perceber. Nós somos centrados em nós mesmos, mas quando encontramos um evangelho que aponta para Deus e faz com que o homem se sinta resgatado por ele, isso se torna o que? Inacreditável. É um homem absolutamente pecador, é um homem absolutamente miserável, resgatado por um Deus perfeito, santo e justo. Essa é a boa notícia, por isso chega a ser quase que inacreditável. Atos 13:41 diz assim, eles só acreditaram, porque Paulo testemunhou que naquele dia, aquela boa notícia na sua vida já havia acontecido. Segundo lugar, irmãos, na justificação pela fé está revelada a justiça de Deus. Vamos ao segundo ponto. Na justificação pela fé está revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus é justa, pois atendeu todas as reivindicações da lei. A única maneira da justificação ser justa é se ela satisfizer, e ela tem que propor a satisfação da lei. Se o ato de justificar ignora a lei ou não cumpre os desígnios da lei, ela não é justa, entenderam? Aí você diz, como é que pode então a justificação cumprir e satisfazer toda a lei? Porque a lei é do próprio Deus. A lei impõe uma dupla exigência, vou colocar as duas exigências da lei. Primeiro, a lei requer plena obediência aos seus preceitos.
A lei é dura, irmãos. Lex dura, né? Dura lex, né? A lei é dura. Requer plena obediência aos seus preceitos. Segunda coisa que a lei impõe: que sejam aplicadas as penalidades aos transgressores. A justificação de Deus não pode quebrar nenhuma dessas duas exigências. Ao contrário, a justificação precisa cumpri-las. Precisa cumprir o requerimento de obediência aos preceitos e precisa cumprir a aplicação das penalidades ao transgressor. Como foi possível uma justa justificação de pecados, totalmente justa, como diz a Bíblia? Abra comigo, por favor, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos projetar na tela. Olha agora o texto, e eu vou abrir esses dois pontos com esses dois textos. Gálatas 4, 4. Acompanhe. Importante, irmãos, essa doutrina é muito séria. Ou você vai ficar acompanhando um monte de doideira por aí e seguindo um monte de gente de igreja por aí que não tem conseguido compreender o Evangelho e, por não compreender o Evangelho, transmite a você o ensino errado. Gálatas 4, versículo 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo do quê, irmãos? Nascido debaixo da lei. Veja o verso 5. A finalidade de Jesus nascer debaixo da lei é uma só. Veja a finalidade: a fim de, versículo 5, para nos resgatar, ou seja, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Foi por isso que Cristo veio, irmãos, para cumprir a lei em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13, mostra claramente, vamos lá? Gálatas 3, 13, claramente como Cristo nos livrou da maldição da lei, e por isso nós somos justificados. Gálatas 3, 13, veja lá, Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando olhamos para um texto como esse, entendemos claramente o que é a justificação e como ela nos foi posta e imposta, imputada pelo próprio Deus. A justiça de Deus revela que Deus é, primeiro, inflexível em sua justa ira contra toda impiedade. Deus pune pecados, sim. Deus não vende um evangelho xoxo ou um ensino torto que prega desobediência e não observância da lei. É um erro ensinar isso. A Bíblia diz que Deus é inflexível em sua justa ira contra toda impiedade. Veja Romanos 1, vamos corrigir? Romanos 1,18. Veja aí, abra a Bíblia. Romanos 1,18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pelo quê? Pela injustiça. É isso que a justiça de Deus revela, e é isso que a justiça de Deus na cruz nos mostra. Você diz assim: por que Cristo morreu na cruz inocente? E por que um inocente, sem pecado nenhum, foi espancado, humilhado, morto e sentenciado daquela maneira? Seria justo, entenda, seria justo e justificável um inocente ser espancado daquela maneira? Sim ou não? Claro que não. É injusto. O sujeito não cometeu pecado nenhum, não atentou nada contra o império, não tem uma lei legal do império que o condene e ele é morto. Então, é injusto. Aí você está dizendo: então a morte de Jesus foi injusta. Não. Ela se justifica porque em Cristo estão as penas e as correções de quem, irmãos? Nossas. Entendeu agora o Evangelho? É isso que faz com que o Evangelho seja perfeito na santidade de um homem perfeito, que cumpriu toda a lei e morreu sem pecado nenhum, mas que é sentenciado às penas capitais da morte. Sua morte é para gerar em nós vida, porque Cristo está recebendo de Deus a justiça da ira de Deus. Deus satisfaz com correção a sua própria ira, com punição os pecados. A justiça de Deus revela que Deus faz justiça aos injustos e justifica os ímpios. Como isso, pastor? Explico Romanos 3, vamos lá. Romanos 3, 23, e vamos já caminhando para o final. Romanos 3, 23, acompanhe e entenda a doutrina tão importante. Romanos 3, 23, 24, 25 e 26. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente por sua graça, versículo 24. 25. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância. Veja lá, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente o quê? Cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual é a boa notícia? Romanos 3:25. Veja lá, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por que Paulo entrou lá na sinagoga e disse assim: vocês estão sendo justificados por tudo que pela lei de Moisés vocês não conseguiram se justificar? O que eles estão dizendo é: por que eu não morri? Eu adulterei, eu furtei propriedades. Irmãos, aqueles homens naquela sinagoga sabiam a vida miserável que levavam. Aqueles homens que estão lá rasgando a lei, procurando obediência, sabiam o quanto que eles são hipócritas. Eles sabiam. E eles estão insatisfeitos com a sua religião sem solução, porque ela não resolve o problema, ela só os condena, e os condena mesmo. Mas a pergunta é: mas o que eu faço agora? Porque pela lei de Moisés, absolutamente, eu já estou condenado, e a minha vida não tem mais jeito. Aí Paulo diz assim: Deus havia deixado impunes os pecados, versículo 26, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A boa notícia: sua vida tem jeito em Jesus. Sua vida tem jeito em Jesus. Se você é um justificado pela fé, saiba que você está aceito em Cristo. Você foi absolvido, absolutamente absolvido do seu pecado. Se você é justificado pela fé, você está inocentado perante a justiça divina. Como crentes justificados, creamos que somos perdoados por Deus agora, que nossos pecados foram removidos agora e que permaneceremos aceitos em Deus agora e para todo sempre. Amém. Você diz: pastor, em algum momento Deus não vai assinar uma cláusula de arrependimento? Não. O sacrifício de Jesus é feito uma vez para todo sempre. Amém. Somente através da mensagem do Evangelho é possível demonstrar um Deus justo e que um Deus justo pode justificar pecadores crentes. Vou repetir. Somente através da mensagem do Evangelho é possível demonstrar como um Deus justo pode justificar pecadores crentes. Em último lugar, eu concluo: a justificação pela fé nos concede paz com Deus e esperança da glória. Pastor, como funciona essa paz se eu estou em conflito? E como é a esperança da glória se eu tenho incertezas mil a respeito da vida pecaminosa que eu levo? Vou colocar duas explanações. Primeiro, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação pela fé, irmãos, celebra a paz. Porque os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados são absolutamente inimizade contra Deus. Mas quando Deus nos justifica, irmãos, essa inimizade e esse conflito cessa. Alegre-se nisso. Você pode ter paz com Deus, se relacionar com Deus em amor, porque Deus celebrou na cruz pacificação com você. Paz com Deus acontece e é real porque os nossos pecados são perdoados e definitivamente perdoados. E você pergunta: como, pastor, posso compreender que passo a ter esperança da glória? Vamos ver Romanos 5:2, olha o texto. Romanos 5:2 diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa esperança é uma certeza, pois a sentença justificadora é uma decisão judiciária do último dia.
trazida ao mundo presente como um veredito atual, real e, no final, presente em Deus. Essa sentença de Deus jamais será revertida, não pode ser revertida. Romanos 8,30, olha o texto: aos que justificou, diz a Escritura, a esses também glorificou. Veja se o Rodrigo pode colocar na tela Romanos 8,30. Aos que justificou, olha o final do versículo, a estes também o que? Glorificou. Quando que a glorificação há de acontecer, irmãos? No último dia, na presença de Deus. A glorificação é o estágio real e final, quando nós da presença de Deus já estamos em glória e sendo por Ele glorificado. Agora, veja como Paulo compreendeu a doutrina. Ele não a conjuga no futuro. Em nenhuma expressão grega ou de manuscrito você vai encontrar: aqueles que justificou também glorificará. Ele podia fazer isso. Você vai dizer que ele devia fazer isso, porque, deve estar errado o tempo verbal. Não está. Paulo repete, de novo repete, insiste, previne, porque compete a ele ensinar a todos os gregos, a todos os judeus, a todos os gentios o que o evangelho é. A glória de Deus é hoje. O que nós estamos dizendo é que lá na cruz do Calvário, Cristo vai retroagir e buscar Abraão, aleluia. O que você não resolveu na lei, Cristo resolve. Por isso a sinagoga volta semana que vem, que vai ter sermão bom de novo. Mas quando chegamos aqui e olhamos a Romanos 8, justificou e glorificou, a pergunta é: como pode o futuro ser no passado? Como pode o futuro já ter chegado? Ele já glorificou. É porque a glorificação acontecerá no futuro, mas ela é descrita no passado. Sabe por quê? Tudo que Deus decidiu fazer é como se já tivesse feito. Deus é presente, passado e futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Só Deus pode fazer o que ninguém pode desfazer. Só Deus pode dizer o que ninguém pode desdizer ou desmentir. Por isso, quem Ele justificou, Ele já, repito, já glorificou. É uma insanidade dizer que o crente vai tentar se salvar. Se fizer bobagem, vai procurar se perder, porque ele nem se salva. Só Cristo nos salva, e em Cristo já somos, aleluia, já somos glorificados. Tudo que Deus decidiu fazer é como se já o tivesse feito. Ao terminar essa mensagem, a sua pergunta é: justificado pela fé, o que posso celebrar? Celebre o fato de que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? No livro de Deus não existe mais nada, no livro de Deus, que nos possa condenar. No livro de Deus não está escrito mais nada que nos possa reprovar, porque a justificação nos justifica. Paulo diz: quem fará acusação contra um escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém, porque aqueles que Ele justificou já glorificou. Quando olho para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 15, me pergunto: então por que alguns fazem uma vida de cristianismo meia boca, vão para o céu e vão para o céu, mas qual é a diferença? 1 Coríntios 3, 13, simples. 1 Coríntios 3, 13 diz assim: sua obra será mostrada, porque o dia do juízo trará a luz, será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. 1 Coríntios 3, 13, 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse recebe o que, irmãos? Galardão, recompensa. Agora veja, 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Nem todo mundo vai ser galardoado pela vida que levou. Você está entendendo o que está escrito ali? Nem todo mundo vai chegar lá, aquela coroa polida e brilhando. Não vai. É o que está escrito ali. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse será salvo, todavia. Como que pelo fogo? Porque amargou uma vida de sofrimento. Como aquele ladrão, na última hora, foi lá que ele resolveu a questão dele. Você acha que ele tem as mesmas glórias e a mesma paz e alegria dos servos que habilitaram sua vida em Jesus? Olha lá, 1 Coríntios 3, 13 a 15. É diferente, irmãos. O galardão e a recompensa é um diferencial para nós. Mas o que eu posso dizer é que no grande tribunal de Cristo,
jamais poderá privá-lo de sua justificação. Se o tribunal de Cristo pode nos privar de um galardão, jamais de nossa justificação pela fé, porque a justificação pela fé é tudo que temos em Cristo, somente em Cristo, segurança que só Cristo pode dar. A nossa justificação está alicerçada sobre a retidão de Cristo e não sobre a nossa. Eu vou repetir: a nossa justificação está alicerçada sobre a retidão de Cristo e não sobre a nossa. E eu glorifico a Deus por isso. Eu gosto muito de cantar. Eu não estou pedindo para mudar o hino, nem mexer em nada que você já programaram, o Espírito Santo já fez. Eu só quero dizer uma coisa. Ontem eu me emocionei porque a gente é criado na igreja tradicional e canta hinos assim bastante engessados. Tem uma irmã aqui da igreja que ela disse: pastor, por que quando eu vou lá na primeira igreja eu penso que é Natal? Aí eu falei: por quê? Porque os hinos parecem que são tudo de Natal, né? É aqueles quadradinhos perfeitos, né? Né? Aquelas harmônicas antigas. Esses são nossos hinos. Os nossos hinos são, a minha esposa sabe disso, de uma estrutura, de uma construção bem conservadora. A ti, ó Deus, né? Ao Deus de Abraão louvai. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso não observar mais a construção e dizer que talvez as construções harmônicas estejam num conservadorismo muito grande em relação às linhas e melodias de hoje. Eu respeito isso, o mundo andou, que é uma beleza. Mas eu quero dizer uma coisa para você: cuidado quando você canta o que não tem mensagem. E cuidado para não deixar de cantar, nem que seja revestindo de algum tipo de acorde, aquilo que tem poder. Sabe por que as igrejas estão se quebrando? É um tal de eu amo, I love you. Que Deus te abençoe. Canta comigo essa canção e eu volto daqui a um minutinho para orar com você e abençoar você. Quem sabe quer tomar hoje, ainda hoje, uma decisão por Jesus e ser justificado pela fé. Meu filho, sua vida tem jeito. Casal, sua vida tem jeito. Deixe Deus justificar você. Vamos louvar o Senhor.